Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas. Hoje, o acampamento de Dófica. Nós temos falado sobre as jornadas de Israel no deserto. Estas jornadas de Israel, elas são representativas dos estágios da nossa experiência cristã. Quando nós conseguimos enxergar os acampamentos de Israel nas suas sucessivas jornadas e fazemos um comparativo entre a experiência de Israel e a nossa experiência cristã, nós podemos encontrar em que lugar da nossa experiência cristã nós estamos. Vamos então fazer uma rápida recapitulação. Israel, ele sai de Refidim e ele segue em direção ao Monte Sinai. Essa jornada saindo de Refidim até o Monte Sinai, ela é feita com 10 acampamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acampamentos. Contando Refidim, o ponto de saída, e Sinai, o ponto de chegada, nós teríamos então 12 acampamentos. Israel, ele tem como ponto de partida Refidim. Refidim, eles tiveram que circuncidar e comer do cordeiro. Transportando para a vida cristã, nós cremos e somos batizados, inseridos na igreja, o corpo de Cristo local. Aqui começa a nossa jornada com Deus. Depois, eles foram para Sucote, o segundo acampamento. Sucote lembra tenda. Nós somos peregrinos na terra e devemos ser discipulados. O discipulado deve fazer parte integrante da nossa vida cristã. O próximo acampamento é Etam. O acampamento de Etam, ele lembra que nós somos renovados e somos transformados pelo poder de Deus. Conhecer a palavra de Deus para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Renovação da mente, transformação na imagem de Cristo. Etam, relha de arado. De Etam, eles chegaram a Migdol. Migdol lembra que nós somos um povo liderados pelo Espírito Santo e providos pelo Espírito Santo. É essa experiência de Migdol. De Migdol, eles vão para Mara. Mara, as águas eram amargas, se tornaram doce graças ao madeiro. Então, isso lembra cura interior, e perdão, liberação de perdão. De Mara, eles foram para Elim. Elim é um oásis no meio do deserto. Oásis implica entrar no descanso de Deus. Jesus disse: vinde a mim o cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Entrar no descanso de Deus e estabelecer um relacionamento de confiança em Deus. De Elim, eles voltaram para o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, eles voltam ao ponto em que eles podem contemplar a vitória, eles podem contemplar a transformação. Então ali eles se percebem remidos. Eles eram pecadores e agora são remidos. Daqui nasce o amor, a paixão pelas almas e a evangelização. Do Mar Vermelho, eles foram para o deserto de Sim.
O deserto de Sim, eles recebem o pão de dia, de manhã, e as codornizes de noite. Então, eles são alimentados por Deus e fazem a vontade de Deus. Eles se colocam debaixo da vontade de Deus. Esse é o deserto de Sim. E agora chegamos em Dófica. Esse acampamento de Dófica, nós também aqui temos dois acampamentos que, olhando para o livro de Êxodo, não encontramos esta referência. No livro de Êxodo, no capítulo 17, Israel estava no deserto de Sim, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim. Entre o deserto de Sim e o acampamento de Refidim, eles passaram por dois outros acampamentos, e nós encontramos isso em Êxodo capítulo 33. Diz: partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim. Portanto, o acampamento de Dófica é um acampamento logo depois do deserto de Sim. Deixe-me fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acampamento. Aluz 10, Refidim 11 e o Sinai 12. Ok. Então, esses são os acampamentos de Israel. Não há muita referência, não há nenhuma referência, a não ser o fato de que eles acamparam em Refidim. Não há nenhum contexto histórico sobre Refidim. Nós só encontramos que era um acampamento. Nós não encontramos nenhum contexto histórico em Refidim. Se não há nenhum contexto histórico em Dófica, a menção do acampamento de Dófica, não há nenhum contexto histórico que retrata o que aconteceu no acampamento de Dófica. Se não há nenhuma menção a uma história ou alguma coisa vinculada a Dófica, como é que nós vamos fazer um vínculo de Dófica com a nossa experiência cristã? A palavra Dófica, ela significa conduzir gado. Se esta palavra está associada a ser conduzido, o gado sendo conduzido, esta palavra nos traz para o Salmo 95, verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob o cuidado de Deus. Então, Dófica, ele lembra, levando em conta a palavra, o significado dela, que é conduzir gado, ela lembra que nós somos um povo conduzido por Deus. Nós somos um povo liderado por Deus. Se nós somos um povo conduzido por Deus, quem Deus é para nós? Por óbvio, Deus é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do pasto de Deus. Portanto, Ele é o nosso pastor. Se o Senhor, Ele é o nosso pastor, isto nos leva para João capítulo 10, onde Jesus se apresenta como o pastor das ovelhas. João capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus como o pastor das ovelhas. E aqui, nós temos aqui os acampamentos, já demonstramos o acampamento. Me permita limpar o quadro, porque nós vamos agora analisar, Lourdes, seja bem-vinda, Dora, seja bem-vinda, nós vamos analisar João capítulo 10, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Lembra, quando Israel sai do Egito,
Existem no livro de Êxodo, do capítulo 12 ao capítulo 20, Israel sai do Egito e chega no Monte Sinai. Ok? O capítulo 12 ao capítulo 15 faz referência a uma série de acampamentos que Israel esteve. Ok? Entre os acampamentos citados de Números de Êxodo 12 até Êxodo 20, 3 acampamentos não são citados. Um dos acampamentos não citado é o acampamento do Mar Vermelho. Nós só sabemos que houve esse acampamento porque nós lemos acerca do Mar Vermelho em Números capítulo 33. O segundo acampamento não citado é o acampamento de Dófica. E o terceiro acampamento não citado é o acampamento de Alus. Por que que não estão citados? Há um segredo espiritual que nós precisamos conhecer se queremos andar com Deus. E esse segredo espiritual está dentro do nome Dófica, que significa conduzir gado. Deus nos conduz. Então nós vamos agora, a partir de João capítulo 10, buscar entender um mistério que Deus está nos revelando na palavra. Mas para que nós possamos entender esse mistério, nós temos que, como eu vou dizer, ler a palavra em câmera lenta. Ler a palavra observando os detalhes do texto. Ler a palavra não muito rápido, para que a gente possa captar o que é que o Senhor está nos revelando nas entrelinhas daquilo que Ele está declarando. Então vamos lá. João capítulo 10, versículo 1 começa: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco da ovelha, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Então, qual é o primeiro elemento que nós nos deparamos na declaração de Jesus? Ele diz: entrar pela porta. Há uma porta por meio da qual nós devemos entrar. E ele cita, depois ele faz uma conexão dessa porta com o aprisco das ovelhas. Então, há um aprisco e esse aprisco tem uma porta. Então, vamos desenhar o que nós estamos lendo. Aqui tem um aprisco, e este aprisco, ele tem uma porta. Então nós temos aqui uma porta. Agora, observe o que o texto vai dizer. Não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Este aprisco pertence às ovelhas. Esse aprisco é um lugar aonde as ovelhas ficam. Funciona basicamente da seguinte forma: o pastor recolhe as ovelhas dentro do aprisco durante a noite. Ali elas ficam protegidas de qualquer tipo de animal selvagem. E durante o dia, ele abre a porta, retira as ovelhas e leva as ovelhas para as pastagens. Então, à noite ele recolhe as ovelhas, de dia ele tira as ovelhas. E aqui está dito que o ladrão, quando ele quer roubar uma ovelha, ele tenta entrar no aprisco não pela porta. Ele tenta entrar pelo aprisco por qualquer outro lugar, menos pela porta. Então vamos lá. Aqui diz: o aprisco das ovelhas. Aí diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, seja bem-vindo, Ronaldo,
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então tem uma porta e esta porta tem um pastor. O pastor entra pela porta. Então nós temos nós já temos as ovelhas, nós temos o pastor liderando as ovelhas e ele entra pela porta. Depois diz assim: para este pastor, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, além do pastor, além do aprisco, além das ovelhas, além da porta, nós encontramos a figura de um porteiro. Então tem um porteiro, tem uma porta, tem um pastor, tem um aprisco e tem as ovelhas. Vamos lá. Diz assim: mas o porteiro abre. As ovelhas ouvem a voz do pastor. O pastor chama as ovelhas pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Então, as ovelhas, elas estão aqui dentro. As ovelhas estão dentro do aprisco. E o pastor está retirando as ovelhas do aprisco e chamando as ovelhas para fora. Então elas são colocadas para fora do aprisco. Aí diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem o pastor. Então, as ovelhas seguem o pastor. Quando o pastor tira elas do aprisco, desse lugar de segurança, e vai conduzir estas ovelhas. Salmo 23 diz: o pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por pastos verdejantes e ele me guia por águas tranquilas. Significa que nós somos tirados desse aprisco para, tipo assim, quando você está dormindo, você está no aprisco. Quando você acorda e você vai se preparar para as atividades do dia, você está sendo tirado desse aprisco para se inserir naquilo que você tem que fazer ao longo do seu dia. E diz assim: e vai adiante delas e seguem, porque lhes reconhecem a voz. Então, as ovelhas ouvem a voz. As ovelhas ouvem a voz. Então, as ovelhas ouvem a voz. E nesse caso, ouvir a voz significa o quê? Ouvem a voz. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Filho de Deus falando com a igreja. Ouvem a voz. Lembra das 10 virgens? As 5 ouviram a voz. Então, a trombeta vai soar, nós temos que ouvir a voz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a maneira do pastor conduzir as suas ovelhas é elas ouvindo a voz do bom pastor. No verso 7, Jesus diz: em verdade vos digo, eu sou a porta. Então, ele é o pastor e ele é também a porta. Ao mesmo tempo que Jesus é o pastor, ele é a porta. No verso 7. No verso 11, diz assim: o ladrão, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, este pastor que as ovelhas estão ouvindo é um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, estamos falando da cruz. Ele dá a sua vida pelas ovelhas.
E quando ele deu a sua vida pelas ovelhas, isso foi lá na cruz do Calvário, lendo Mateus capítulo 27, diz que na noite, na tarde em que Jesus foi crucificado, da manhã para a tarde, durante 3 horas, houve trevas sobre aquela região. Lembra que quando o cordeiro estava sendo morto no Egito, havia trevas, era durante a noite, o anjo da morte passava no Egito, matava todo primogênito do Egito, todo primogênito egípcio, mas em Israel, na casa de cada israelita, um cordeiro estava sendo morto. Então, quando nós associamos a morte do cordeiro, nós associamos o êxodo de Israel. Então, há uma conexão entre o êxodo de Israel com a morte de Jesus na cruz. E há uma conexão da morte de Jesus com outro elemento. Vocês se lembram que no registro da crucificação de Jesus, quando ele estava entregando o seu espírito, é dito que lá no templo o véu rasgou de cima embaixo. Então nós temos um outro elemento importante, que é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés. E com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O que significa o véu ser rasgado? Atrás do véu estava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estava o maná. Lembra que num dos acampamentos, o acampamento do deserto de Sim, Deus trouxe o maná para Israel, e o maná, Israel passou a ser alimentado nos outros 40 anos com o maná que caía diariamente, e o maná só cessou quando Israel entrou em Canaã. Então temos o maná dentro da Arca da Aliança. Também temos a vara de Arão dentro da Arca da Aliança. A vara de Arão é o sacerdócio de Levítico, e transportando para o Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então, a cruz, ao mesmo tempo que ela tem a ver com o êxodo, ela tem a ver com o tabernáculo. E o terceiro elemento dentro do tabernáculo eram as tábuas da lei. Então, isso significa que com a morte de Jesus, a santidade de Deus foi preservada e o nosso acesso à presença de Deus foi aberto. Ok? Bom, então nós temos aqui um aprisco, uma porta, um pastor, que é a própria porta, que conduz quem está dentro do aprisco para fora, por meio da sua voz, e há um porteiro que abre essa porta. Ninguém pode vir ao Pai se ninguém pode ir a Jesus se o Pai não lhe conceder. Então o Pai concede que a gente chegue até Jesus. Quando chegamos até Jesus, ouvimos a palavra de Cristo que diz respeito ao Evangelho, sua morte e ressurreição, aceitamos Jesus como Salvador e nascemos de novo. Este é o princípio do aprisco. Ok. Nós já enxergamos a figura do aprisco. O verso 8 e 9 diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ou seja, tentaram chegar no aprisco e não conseguiram. Aí diz, eu sou a porta. Jesus é a porta do aprisco. E aí, se alguém primeiro entrar por mim, depois sair e achar pastagem. Então entenda o mistério. Jesus é a porta. Esse é o aprisco. Só que o aprisco está fechado. Ninguém consegue entrar naquela porta. Por que que não consegue entrar?
Vamos entender o mistério. O homem, ele tem o coração de pedra. O homem ímpio, o homem perdido, ele tem um coração de pedra. Não há nele o amor do Pai. É porque ele tem o coração de pedra que, através do ministério de Moisés, Deus pega tábuas de pedra e com o seu dedo escreve os 10 mandamentos. Então, significa, aplicando a relação entre a pedra, os 10 mandamentos, e a pedra, o coração de pedra, o homem não pode se excusar diante de Deus. Antes, a sua consciência o acusa de dia e de noite nas suas atitudes entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E ele é julgado de acordo com sua consciência. Mas o coração dele é pedra. Quando ele nasce de novo, o coração de pedra é retirado e colocado no lugar o coração de carne. Ao ser colocado o coração de carne, quem estava fora da presença de Deus, fora da capacidade de ter um relacionamento com Deus, porque ele recebe um coração de carne, a porta do seu coração é aberta e ele pode entrar dentro do seu próprio coração. É estranho dizer isso, mas o crente, ele consegue entrar no seu próprio coração. Por isso que Salomão diz, sobretudo que você deve guardar o teu coração. Então o cristão, ele deve guardar, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o coração o coração é o aprisco. Como que nós sabemos que o coração é o aprisco? Quando nós vamos agora para Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 20, diz: eis que estou à porta, novamente a figura da porta. Lembra que Jesus é também a porta? Mas ele diz, eis que eu estou à porta. A porta de quem? Poderia ser dito, a porta do aprisco. Eis que eu estou à porta. Quem está à porta? É o pastor. Eis que eu estou à porta. A porta de quem? Do aprisco. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 10 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, esse aprisco, ele é visto no Apocalipse como sendo uma casa. Vamos entender o mistério. A casa, o aprisco é o coração do ser humano. Por quê? Porque foi tirado um coração de pedra e foi colocado de volta no lugar um coração de carne. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pelo homem, mas ele habita no templo feito por ele próprio. Então ele preparou o coração do homem para ser o templo do Espírito Santo. O homem inteiro, o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Colocando de forma mais pontual, o seu coração é o lugar da habitação de Cristo. O apóstolo Paulo, aos Efésios no capítulo 3, ele fala para que Cristo habite em vosso coração. Então o coração é um lugar que está sendo preparado para Cristo habitar nele. Por que nós falamos desta forma? Porque quem nasce de novo, ele recebe um novo coração e ele recebe um novo espírito. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele diz que o espírito, quem se une ao Espírito de Deus, se torna um espírito com ele. Então, para que a gente possa fazer uma diferença, para a gente entender a lógica, imagine que o teu espírito fique na tua cabeça e o teu coração fique aqui. Se o teu espírito fica na tua cabeça, o Espírito de Deus habita no teu espírito, portanto ele habitaria na tua cabeça. Mas ele quer preparar o coração para que Cristo habite no coração. Aí você vem a pergunta, ora, se eu recebi Jesus e o Espírito de Deus habita em mim,
se nós falarmos da geografia espiritual, aonde habita o Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita no nosso espírito. E o nosso coração? Jesus disse, todo mal sai do homem. É do coração que sai a prostituição, a idolatria e toda sorte de pecado. Ele procede do coração do homem. O apóstolo Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? Então, nós nascemos de novo, temos um novo espírito, temos um novo coração, e agora, o propósito do nosso andar com Deus é adaptar o nosso coração para que nós sejamos transformados na natureza divina. Ou seja, é como, para entender, se o Espírito de Deus está com o nosso espírito e a nossa alma, ou ela é sujeita ao corpo, ou ela é sujeita ao espírito, e a nossa alma tem que se voltar para o espírito, e a nossa alma ocupa o nosso coração. Nesse sentido, nós temos que sujeitar a nossa alma ao espírito humano, que está sujeito ao Espírito de Deus. Quando isso acontece, há uma transformação. Por isso que nós temos que ouvir a palavra, renovar a nossa mente para sermos transformados na imagem de Cristo. Então nós temos que Jesus está na porta batendo na casa. Por que a casa somos nós? Quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, no versículo de número 4, diz, aliás, 6, diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, Cristo, porém, como filho, aqui vamos colocar a figura do filho, como filho, aonde? Em sua casa. E aí o texto diz, a qual casa somos nós. Então, se nós somos a casa, e Jesus é um filho dentro desta casa, aonde que ele está posicionado? Então vamos lá para o autor aos Efésios. Vamos para a geografia espiritual. O autor, Paulo aos Efésios, está escrito no verso 3:17. E assim habite Cristo no vosso coração. Habite Cristo no vosso coração. Então nós estamos dizendo que essa casa é o coração. Esta casa é o aprisco, esta casa é a casa, esta casa é o coração, esta casa é o lugar onde Cristo habita. Agora, não vamos confundir. Quando nós lemos em João, no capítulo de número 14, no versículo de número 17, diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque o Espírito habita convosco. Aí você vai dizer, César, o Espírito Santo habitando em nós é a mesma coisa de Cristo habitando em nós? A resposta é sim e a resposta é não. Por que a resposta é sim? Porque Jesus disse, eu vou mandar um outro Consolador. Então, o Espírito Santo é um outro Consolador igual a Jesus. E nessa igualdade, Jesus declarando acerca do Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Então ele poderia declarar o mesmo do Espírito. Eu e o Espírito somos um. Ou Deus, o Pai, poderia declarar do Espírito. O Pai e o Espírito é um. Ou o Espírito poderia declarar do Pai. O Espírito e o Pai é um. Ou o Espírito poderia declarar do Filho. O Espírito e o Filho é um. Porque há uma unidade em Deus. Há um só Deus. Por outro lado, cada um cumpre um papel distinto. O papel aonde está na geografia espiritual. Aonde está o Espírito de Deus? Ele habita em nós. Aonde está o Deus, o Pai? Sentado num trono nos céus.
Aonde dá o Filho de Deus? Sentado no trono, do lado do trono do Pai, nos céus. Então, o Espírito de Deus está aqui, o Pai está lá e o Filho está lá. Agora, Jesus, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele diz assim: e eu e o Pai vamos vir até vocês e vamos nos manifestar. Como que a gente entende isso? Entenda, porque aqui está o mistério. Quando Paulo fala que ele prepara a igreja como uma virgem, uma noiva, virgem pura, para o cordeiro, para o esposo. Entenda isto. O Espírito Santo habita em nós, é o que está escrito aqui. Mas o apóstolo Paulo fala para que Cristo habite em você pela fé. Ou seja, do mesmo jeito que o Espírito Santo habita em nós, Cristo quer habitar em nós. Lá em Efésios está dito que Cristo habita em nosso coração. Agora, então, se Cristo habita no nosso coração, aonde habita o Espírito de Deus? Ele habita em nós. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele fala: será que você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Ok, nós como um todo, somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas precisamos chegar no entendimento mais preciso da habitação do Espírito Santo em nós. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, diz assim, verso 17, presta atenção: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se o Espírito Santo é espírito, e se no novo nascimento nós recebemos o Espírito, aonde está o espírito humano, está o Espírito de Deus. Ok? Então nós temos o Espírito humano, o Espírito de Deus. E qual é o propósito do Espírito de Deus? Jesus declarou em João capítulo 14, ele veio para nós para revelar Jesus. Ele veio para nós para revelar as coisas vindouras. Ele veio para nós para nos fazer lembrar das palavras de Deus. Então o propósito do Espírito Santo é nos preparar para ter uma comunhão mais profunda com Deus através de Jesus. Então, quando o Espírito Santo limpa o nosso coração se torna apto a ser a habitação do próprio Filho de Deus, Jesus. É como se ele descesse do céu e viesse à terra. Ok, então nós temos a casa. Agora, vamos para o Salmo de número 24, porque esta casa tem uma porta, e esta porta é Jesus, mas Jesus também é aquele que bate na porta, e ele quer entrar, e já identificamos que esta casa, esta porta, é uma porta que interfaceia o coração, ele interfaceia, ele é um aprisco, aonde está a ovelha recolhida. Ele é um aprisco aonde Cristo habita, ele é o coração, ele é o aprisco e ele é a casa. Agora, quando chegamos no Salmo de número 24, nós encontramos o seguinte, Salmo de número 24, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Mas, aqui tem um aprisco, aqui tem uma casa, aqui tem um coração e aqui tem uma porta. E lá no Salmo 24, coloca porta no plural. Tem mais de uma porta. De que porta está sendo colocada? De que porta se faz referência? E aqui diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E eu vou pular a parte dos portais, depois eu volto nele. Então vou ler só a parte da porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória quer entrar nas portas, mas nós aqui temos uma porta. Que outra porta existe? Em Lucas capítulo 12, 16, verso 23, fala do Hades. Fala do Hades. E em Gênesis
capítulo 3, verso 24, fala do Éden. Então aqui nós temos duas portas fechadas, a porta do Hades e a porta do Éden. A Bíblia diz que na porta do Éden foi colocado um anjo com uma espada flamejante para que Adão não pudesse retornar ao Éden. Então a porta do Éden está fechada. A porta do Hades e a porta do mundo dos mortos também está fechada. Todo aquele que vai para dentro desse lugar não pode sair. Há uma separação entre o Hades, tem o seio de Abraão e o inferno. Duas separações. E no seio de Abraão estavam todos aqueles que morreram na esperança do Cordeiro. E no Hades, ou no inferno, estão todos aqueles que morreram sem Cristo. Então nós temos o Hades, o seio de Abraão e o inferno. Jesus, quando ele morreu, ele foi ao Hades e ele capturou o cativo. Ele capturou todo aquele cativo. O que ele fez? É como se ele tivesse feito todos os santos do Antigo Testamento estavam mortos naquele lugar. Ele vai até esses mortos, ele retira todos eles e ele leva eles para o terceiro céu, aonde ele está. E o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era o paraíso na terra e tinha uma espada flamejante impedindo alguém de chegar lá. Mas quando Jesus morre na cruz, antes de morrer, ele faz uma promessa ao ladrão que estava do lado dele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, o cativo, ele abre o paraíso. E esse paraíso, ele fica no terceiro céu. Ele fica no terceiro céu. Ou seja, ele está dizendo que quem estava no Hades cativo, ele vem para o terceiro céu, que é o paraíso do Éden. Esta é a porta que ele, por sua morte, ele obteve o domínio. Ele obteve o domínio sobre o mundo dos mortos, retirando antecipadamente todo aquele que era santo, que morreu na esperança do Cordeiro. Ele retira e leva para o paraíso no céu, e ele transfere também o Jardim do Éden, que era na terra, ele transfere para o céu a partir da sua morte e ressurreição. Agora, esta porta, ele bate. Por que ele bate? Porque ele respeita o livre-arbítrio do homem. Ele quer um relacionamento pessoal com o seu povo. E esse relacionamento pessoal, ele não é um relacionamento que pode ser imposto. Por outro lado, o texto diz: portas e portais. É como se esta casa que tem uma porta, aqui em cima, ela tivesse um portal. Ela tivesse um portal. Então aqui nós temos um portal. O que significa portal? O Hades, para o terceiro céu, ele passou para um portal, por um portal. O Éden, para o terceiro céu, ele passou por um portal. Um portal é sair da dimensão física do universo e entrar na dimensão espiritual do universo. Há uma passagem, como uma passagem secreta. Há um portal. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o aprisco tem uma porta e tem um portal. Qual é esse mistério? Por que o aprisco ele tem uma porta e ele tem um portal? O que
O que significa dófica? O que significa ser conduzido como um gado? Como é que nós somos conduzidos por Deus? Lembra, o pastor chama as ovelhas pelo nome. As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. O bom pastor é aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Se nós estamos falando de ouvir uma voz, nós estamos falando de um relacionamento íntimo com Deus, baseado naquilo que se conversa, naquilo que se ouve e naquilo que se fala. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo de número 4, no final do capítulo, Adão tem filhos, e é dito que Sete nasceu como filho de Adão. Sete nasceu como filho de Adão. E depois de Sete nasceu um filho que se chamou Enos. E daquele dia em diante começou a invocar o nome do Senhor. Entenda, a Bíblia diz, lá no Jardim do Éden, uma porta que foi selada, que na viração do dia Deus vinha ter com o homem. Quando aquela porta foi selada, esta comunhão entre Deus e o homem foi travada. E a partir daquele instante, o homem não podia ter mais acesso a Deus, senão nos termos e nas condições de Deus. Deus diz ao homem: me faça um tabernáculo, porque nesse tabernáculo eu virei habitar com vocês. Olhando para o tabernáculo de Israel, Deus diz: dentro do tabernáculo, atrás do véu, em cima do propiciatório de ouro, que fica sobre a arca da aliança, ali naquele lugar eu virei e falarei com você. No tempo do tabernáculo, só o sacerdócio levítico podia penetrar naquele lugar, e assim mesmo o sacerdote uma vez por ano. Com a morte de Jesus, aquele véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, nós lemos aos Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo instruindo o impacto que o véu rasgado causou sobre nós. Está dito que, capítulo 2, o versículo de número 18, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então entenda, nós temos o Espírito de Deus, e porque temos o Espírito de Deus, podemos entrar diante da presença de Deus, uma vez que o véu foi rasgado. Este altar é chamado trono da graça. O autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos ir ao trono da graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós estamos falando de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Agora, observe um detalhe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstene, ele diz, para quem que ele está mandando a carta? E ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Então a carta está sendo enviada à igreja de Deus que está em Corinto. Lembra que o primeiro acampamento, saindo de Ramsés, para sair de Ramsés, você tem que passar por crer e ser batizado. E quando você crê e é batizado, você passa a fazer parte da igreja local. Então, igreja de Deus que está em Corinto. Mas quem é esta igreja de Deus? São
os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Ou seja, devemos ser santo como nosso Pai é santo. E aí vem a expressão peregrinação. Nós somos peregrinos. Nós ouvimos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, somos transformados pelo poder de Deus, mediante o que a palavra de Deus nos falou, para sermos transformados na imagem de Cristo. Esse é o propósito da nossa jornada. E aqui diz, chamados para ser santo, com todos, o que em todos os lugares, e agora presta atenção, com todos os que todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. E o que eu estou dizendo? O relacionamento pessoal com Deus, aquilo que nos faz andar com Deus, está intimamente vinculado à invocação que nós fazemos a Deus. Por que está intimamente associado? Vamos aos Romanos, capítulo 10. No capítulo 10, o versículo de número 8, é dito assim: a palavra está perto de ti. Lembra que o pastor, ele chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor? Pois bem, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Lembra que o coração é o lugar da habitação de Cristo Jesus? O Espírito habita em nosso espírito e o Filho habita no coração, quando o Espírito, através do nosso Espírito, santifica o nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí no verso 13 ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí voltamos na invocação do nome do Senhor, mas ainda não terminou. Eu creio que você já deve ter visto revelação em cima de revelação em toda essa live, do começo até o fim, mas ainda não terminou, porque agora temos que ir para o Salmo 18, para que nós possamos entender e dar os finalmente a esta mensagem. No Salmo 18, no versículo de número 6 diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Entenda, todo aquele que anda com Deus, ele clama pelo nome do Senhor. Todo aquele que anda com Deus, ele invoca o nome do Senhor. Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Então todo aquele que anda com Deus, ele é como ovelha guiada por um bom pastor. Todo aquele que anda com Deus, ele reconhece a voz de Deus, a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor está sentado na cruz. Ela nos reporta ao templo, ela nos reporta ao véu rasgado, ela nos reporta ao Espírito de Deus que, estando conosco, nos leva para a presença de Deus. E aqui o salmista, no Salmo de número 18, verso 6, ele diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E aonde que Deus ouve? Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. Aonde está o templo? É o tabernáculo. Aonde está o tabernáculo? É o aprisco, é a casa, é o coração. Cristo habita em nosso coração. Por isso que Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. E aí nós estamos falando do próprio Senhor, e nós estamos falando do noivo. E significa que o Espírito Santo está me revelando o noivo, que quer habitar no meu coração, que quer tomar conta de todos os meus sentimentos, que quer tomar conta de todos os meus pensamentos, que quer tomar conta de todas as minhas vontades, que quer tomar conta de todas as minhas atitudes, que quer tomar conta de todos os meus comportamentos. Ele habita em meu coração. Então, quando eu invoco ele, ele que habita em meu coração,
ele me ouve. Jesus disse: se a minha palavra permanecer em vocês e vocês permanecerem em mim, tudo que vocês pedirem será feito. Então ele ouve o pedido do nosso coração, porque ele encontra guarida em nosso coração, que a meditação do nosso coração e as nossas palavras sejam todas agradáveis a ti, ó Senhor. E aí, nós voltamos para o Salmo de número 18. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Agora note, o templo é o trono da graça. O templo é o trono da graça. Significa que o nosso coração é o trono da graça de Deus. Jesus diz: abra a porta para eu entrar, e ali eu cearei com você, ali eu terei comunhão com você. Então, o nosso coração é o trono da graça de Deus. Mas Deus não responde a partir do nosso coração. Diz: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. E aí o que ele faz? Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Significa que o nosso Deus, que tem o trono da graça, ele tem um outro trono, que é o trono da glória de Deus. Esse trono da glória de Deus é um trono que fica no céu. Quando nós oramos o Pai Nosso, a oração é: Pai Nosso, venha a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim nos céus como é na terra. Significa, no fritar de tudo que eu estou dizendo, porque estamos encerrando essa live, significa o seguinte: o nosso coração, o Espírito de Deus, habita no nosso espírito humano. O propósito do Espírito de Deus habitar no nosso espírito humano é preparar o nosso coração para ele ser a habitação de Cristo. Quando o nosso coração é limpo de toda impureza, de toda iniquidade, o Senhor encontra prazer no nosso coração. Tudo que nós pedirmos com nossa boca, tudo que nós invocarmos, será feito tal como pedido, porque aquele que pede segundo a vontade de Deus já sabe de antemão que lhe foi dado exatamente aquilo que ele pediu. Quando nós pedimos a Deus em nosso coração, nós pedimos diante do trono da graça, e o nosso Deus responde do alto dos céus, pelo trono da glória, e ele faz o céu baixar na terra, e é por isso daí vem a expressão: e o céu baixou na terra. A glória de Deus está nesse lugar, a presença de Deus é poderosa aqui aonde nós estamos, e é este o convite que eu faço a você: venha para a presença de Deus, aprenda a entender os mistérios de Deus, aprenda a entender a dimensão profética de tudo aquilo que lhe foi dito através dessa live. Aprenda a discernir o papel do coração, o papel do espírito, o papel da alma. Aprenda a discernir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, a presença do Pai. Aprenda a discernir a autoridade absoluta do trono da glória de Deus e a autoridade manifesta da graça de Deus. Aprenda a se relacionar e aprenda, sobretudo, a invocar o nome do Senhor, porque é através da invocação que nós transformamos tudo aquilo que foi dito em realidade no nosso dia a dia, porque é pela invocação, invocar o nome do Senhor, clamar ao nome do Senhor, manter um íntimo relacionamento com o Senhor. Isso é dófica. Isto é ser conduzido como um rebanho. Isto é ouvir a voz de Deus. Isto é andar liderado pelo bom pastor. Isto é fazer a conexão entre a cruz, a terra, o que Jesus fez, e o céu, o que Deus tem preparado para nós. Que você possa ter compreendido esta live. Talvez você vai ter que gravar essa live e ouvir elas muitas vezes, porque falei com muita rapidez, citei muito as escrituras.
demonstrei passo a passo todas essas dimensões espirituais para você. Talvez você tenha que estudar com vagar, com detalhe, com profundidade, cada um dos aspectos aqui colocado. Mas no final, se você entender que quem invoca o nome do Senhor, ele movimenta o Senhor no seu coração e estabelece um contato no céu, abre um portal eterno para ele, e esse relacionamento contínuo com Deus faz com que as coisas aconteçam, então você terá aprendido a, de fato, andar com Deus na plenitude do que isto significa. Que o Senhor seja louvado. Pega este vídeo, manda para quem você conhece, manda para os seus amigos. Me ajude a fazer esta mensagem chegar mais longe. Venha para essa minha conta do Instagram, venha me seguir também, para que nós possamos continuar compartilhando esta fé mútua e levantar verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Levantar homens e mulheres de Deus que aprendam a andar com Deus. Preparar a igreja como a noiva de Cristo, que clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É para isso que eu convido você a fazer encorpar esta comunidade e estar aqui junto comigo nesse propósito de andarmos com Deus, esperando a volta de Jesus. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma noite abençoada.